Bora de Brasília e Uribe para a gente poder repercutir uma questão aqui bem importante. Ô, gente, nós temos um novo governo federal eleito, um novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem que dialogar com os estados. E a gente tem nos estados governos em que essa conversa está mais azeitada, flui melhor, mas outros essencialmente bolsonaristas. Como é que Lula deve tocar essa parada daqui para frente, hein? Romeu Zema ali conectado com o Bolsonaro, aqui no estado de São Paulo. Eu fico imaginando a primeira reunião entre Tarcísio Gomes de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva, hein? A gente queria ser um mosquitinho para espiar, hein, Uribe? Aliados peronomútil, Elisa, porque neste momento o que importa é a sobrevivência política. Tanto Tarcísio de Freitas como Romeu Zema e Eduardo Leite, a gente não pode esquecê-lo, que também tomou posse ontem no Rio Grande do Sul para a reeleição, eles têm esse pragmatismo político. Eles próprios já fizeram algumas declarações dizendo que terão relações boas com o governo federal, porque precisam. Nós estamos saindo de uma pandemia do coronavírus. A atividade econômica está crescendo, mas não chegou ao estágio pleno de desenvolvimento e de emprego. Então, nesse momento, os governos estaduais precisam de parcerias com o governo federal. E Luiz Inácio Lula da Silva já disse que irá tratá-los de maneira republicana. Mas esses três governadores têm um desafio adicional. Eles não podem ter uma relação umbilical com o governo federal, porque eles já saem como presidenciáveis em 2026. Então, ao mesmo tempo que eles têm de manter um pé na canoa do governo federal para não perder recursos públicos, recursos federais, uma máquina pública que tem muito mais dinheiro do que as máquinas estaduais, eles precisam ter marcas e vitrines eleitorais. Tarcísio de Freitas sai como o governador depois de o Tucanistão, que era São Paulo. Mais de 30 anos de PSDB no desafio de montar uma espécie de governo liberal, fazer uma diferenciação com o governo federal que tende a ser uma gestão da economia mais desenvolvimentista e intervencionista. Eu conversei recentemente com o Tarcísio de Freitas, ele disse que a ideia é estimular as parcerias público-privadas em São Paulo e uma linha liberal como a de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. Por outro lado, Romeu Zema precisa equacionar a dívida de Minas Gerais, que se estende há muito tempo essa renegociação. E como ele prometeu, também ampliar o metrô de Belo Horizonte, que está há anos sem uma ampliação efetiva. Já é o caso de Eduardo Leite, que o PSDB saiu sem candidato, apoiou Simone Tebet, mas já deixou claro dentro do partido que 2026 vai voltar a lançar uma candidatura. E o principal nome é Eduardo Leite. Ele conseguiu equacionar as contas no Rio Grande do Sul e sai aí com um frescor novo, um nome da nova política para a sucessão em 2026. Então é necessário, como eu disse, equilibrar pratos. De um lado, não interromper a torneira de recursos federais, mas de outro, lançar vitrines eleitorais para que eles se catapultem para as eleições de 2026. Você citou aí Eduardo Leite, que concorreu com Onyx Lorenzoni, que trazia, né, gente, uma bandeira tão potente no Rio Grande do Sul e quase que era como certo ali na eleição para o estado gaúcho, bolsonarista raiz, que iniciou como ministro de Jair Bolsonaro e de repente perdeu a eleição e temos Eduardo Leite agora assumindo o comando desse estado gaúcho. Mas E Elisa, só uma observação. Opa, sim? Foi interessante ontem também, quando nós tivemos a posse de Eduardo Leite, que o namorado dele estava presente e ele fez um discurso em homenagem ao namorado. Né? Ele se emocionou bastante, ele e o namorado. Primeira vez que a gente tem aqui na história do Brasil um governador fazendo uma homenagem na posse ao seu namorado. E você sabe, Uribe... desculpa, Basília, já não, vou fazer aqui o gancho. Um complemento também, assim, que isso não quer dizer que outros políticos não sejam também gays, né? A gente tem, quando fala primeira vez, enfim, é a confirmação de uma realidade. Existem muitos casais do mesmo sexo e muitos desses casais estão também no ambiente político, só que por uma consequência de uma sociedade preconceituosa que a gente vive, muito desses amores estão escondidos no armário, né? Inclusive no meio político. Sim, com toda certeza. Até a observação que eu ia fazer sobre isso, Basília, é que quando Eduardo Leite assumiu isso publicamente, se eu não me engano, foi na entrevista com o Pedro Bial, né, na Rede Globo. E eu me lembro que no dia seguinte eu estava no Rio Grande do Sul. E aí eu ouvi de diferentes pessoas, nossa, mas que bobeira, o que a gente tem a ver com a sexualidade dele, por qual motivo tem que chegar falando sobre sexualidade? Eu pensei assim, bom, num país que mata pessoas por serem gays, é estranho que você estranhe
esse ato de coragem dele de vir publicamente num estado conservador. Eu sou gaúcha, cresci ouvindo muitas piadinhas com homossexuais e várias outras, mas enfim. Deixa eu voltar aqui para a linha do trem. Ô Basília Rodrigues, novo governo, Luiz Inácio Lula da Silva na gestão de presidente vai ter que dialogar, inclusive, com os bolsonaristas raízes nos demais estados. E vem encontro por aí, né? O presidente eleito, agora empossado, já vem há um tempo dizendo que vai marcar este encontro com todos os governadores e, claro, desta reunião participarão, então, ex-apoiadores de Jair Bolsonaro, desde aqueles bolsonaristas raiz aos mais Nutella, então vai ter que sentar todo mundo à mesa. A última memória que a gente tem é da presença de um presidente da República dialogando com os governadores, ainda no governo de Jair Bolsonaro, no ápice dos casos da Covid-19, não são boas lembranças, né? O Uribe vai lembrar dos ataques ali, a queima-roupa de alguns governadores, a exemplo do ex-governador de São Paulo, João Dória, que com o dedo em riste, né, discutiu com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por conta da dificuldade na condução das políticas de enfrentamento à maior pandemia do último século, enfim, que acabou ceifando 700 mil vidas aqui no Brasil. Então, a memória não é das melhores, mas agora os atores políticos estão diferentes. Tem alguns que estão indo para o seu segundo mandato, né, foram reeleitos, estarão nesta reunião, mas tem figurinha nova aí, como o próprio Tarcísio Freitas, vindo agora como esta voz que vai falar em nome do Estado brasileiro mais rico, né? Ou pelo menos que tem a maior concentração de riquezas no país. E, claro, a grande novidade que é a presença de um novo presidente da República, Lula, o seu Lula 3, muito conhecido pelo jeito, né? Pela facilidade em negociar com os diferentes, com os opostos. Este novo governo afirma que fará, nos próximos dias, uma reunião com os governadores, chamar para falar dessa virada de página, dessa reconstrução do país pós-governo Bolsonaro, mas claro, pós o pior momento da pandemia, a gente que está chegando em 2023 com a expectativa de 220 bilhões de reais em déficit fiscal, então muitos problemas já estão também aí na esteira, né, na previsão da esteira de acontecimentos. E o governo federal quer reafirmar esse pacto federativo, dizer que está de ouvidos abertos, né, e Brasília está aberta a recebê-los também. E os governadores estão muito interessados nisso, o que Uribe chama de pragmatismo. É de interesse de Zema, que anunciou oposição a Lula no segundo turno das eleições, estar aqui em Brasília, na condição de governador reeleito de Minas Gerais, frente a frente com o presidente da República. O mesmo vale também para Leite, ali no Rio Grande do Sul, porque Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais comungam de um mal, que é as contas no vermelho. Então, há dificuldades fiscais desses três estados, por mais que seus gestores locais tenham colocado nos trilhos alguns dos gastos públicos, eles precisam da União para fechar a conta. Precisa ter um relacionamento, né? Aquele casamento que mesmo que você não esteja mais feliz, você tem de se relacionar, meu querido. Você tem de olhar nos olhos do outro, pelo menos quando for jantar, né, Gustavo Uribe? Não dorme na mesma cama, dorme na sala um dia, conversa, encontra na cozinha. Mas de dia aparece para os outros como se tudo estivesse bonito, né? A família, no Instagram, Margarina, né? Exatamente. Ô, gente, obrigada, hein, Uribe? Obrigada, Basília.